O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em pleno mês da Bíblia. O mês de setembro nos convida a olhar com particular atenção a esse grande presente que Deus nos deu, que nós chamamos de Sagrada Escritura. Mas não basta olhar. É preciso começar a utilizá-la todos os dias. A Bíblia é um instrumento privilegiado para que nós alcancemos a vida eterna. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus não só com muito respeito, mas também com muito interesse, com muita vontade. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Se nós olharmos a vida de todos os santos que são apresentados para nós, de todos esses homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, essas pessoas que foram reconhecidas oficialmente pela autoridade da Igreja como santos, todos eles têm um ponto em comum. Eles, de fato, amaram a palavra de Deus. Eles, de fato, ouviram a palavra de Deus com muita atenção. Eles se deixaram conduzir por essa palavra.
E o Evangelho de hoje é uma lição muito especial para nós. Pedro fala claramente: em atenção à tua palavra, nós jogaremos de novo as redes. Em atenção à tua palavra. Quem dera, queridos irmãos e irmãs, que dentro das nossas famílias, das nossas pastorais, das nossas paróquias, nós tivéssemos sempre essa disposição do apóstolo Pedro. Em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. Não devemos nos deixar contagiar pelo desânimo. Pedro, antes de pronunciar essa frase, em atenção à tua palavra, ele pronunciou outra coisa. Senhor, passamos a noite toda tentando alguma coisa, jogando a rede, mas não pescamos nada. Pedro tinha todos os motivos para estar desanimado, para não acreditar que aquela ordem fosse produzir algum fruto. Mas Pedro não deixou que o desânimo fosse mais forte do que a fé que ele sentia no coração diante daquele homem que tinha feito e falado coisas tão bonitas. Se nós acreditamos em Jesus, como nós dizemos que acreditamos, nós temos que começar a prestar mais atenção na palavra dele. Não sejamos distraídos. Aproveitemos cada frase que nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia para nós. Os 4 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Lucas, Marcos, João, esses 4 evangelhos contêm as palavras que nós precisamos para não cairmos no desânimo, para não nos darmos por vencidos, para termos sempre coragem de enfrentar as dificuldades, por mais difíceis que sejam as provações, que nós tenhamos a coragem para enfrentar e procurar vencer, porque o Senhor está conosco. Ele continua presente e vivo no meio de nós. Ele não nos abandonou. Essa certeza, queridos irmãos e irmãs, deve estar no coração de cada um, de cada uma. Quem está aqui no santuário, quem nesse momento nos ouve pela rádio web do portal Basílica de Nazaré, quem nos acompanha pela Rede Nazaré de televisão, escutemos com atenção a palavra de Deus. Não sejamos distraídos. Quantas vezes, diante das dificuldades, vem aquela vontade de largar tudo? Isso é na vida familiar, na vida profissional, num grupo que a gente participa. Vem aquela vontade de largar tudo, a gente quer deixar. Parece que a decisão melhor no momento é jogar tudo para o alto e fazer de conta que não está vendo nada e sair como se não tivesse outra coisa para fazer. Não é por aí, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor não nos chama para o fracasso. O Senhor nos chama a vencer com Ele. Jesus Cristo é o vencedor. Mesmo quando pensavam que Ele tinha fracassado, porque morto na cruz, sepultado, Ele mostra toda a sua força, todo o seu poder, ressuscitando, voltando à vida e mostrando que nós temos uma força muito grande, a sua presença que está em nós. Hoje nós nos deparamos com o fenômeno da depressão e são tantas as pessoas que se deprimem, que vivem, infelizmente, essa realidade triste da depressão. Eu queria fazer um convite para quem está passando por esse momento difícil de depressão. Comece a repetir várias vezes: Jesus, eu confio em vós.
que a cada respiro que você der, você possa dizer: Jesus, eu confio em vós, com a mesma convicção de Pedro, que disse: Senhor, nós passamos a noite toda jogando as redes e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar de novo as redes. Não deixemos que esse sentimento ruim tome conta da gente. Hoje, para algumas pessoas, parece que o desânimo é só o que resta. Isso não é do cristão. O cristão não deve desanimar nunca. O cristão, ele está sempre acompanhado da esperança, a esperança de que vai melhorar, a esperança de que ele vai vencer, que ele vai superar. Nós devemos ter essa convicção muito forte em nós e não deixarmos que o pensamento negativo destrua a coisa mais linda que nós temos em nós, que é a nossa fé. São Gregório, que hoje nós celebramos, enfrentou momentos de dificuldade terríveis, dificuldades que com certeza levaram ele às lágrimas, que ele chorasse, que ele saísse um pouco do convívio dos outros, mas assim como Pedro, e sucessor de Pedro, que foi um dos papas, ele parava para ouvir a palavra de Deus e se reabastecia, sentia o coração arder, mas não arder de qualquer forma, arder de esperança, arder de energia positiva, arder de certeza de que ele não estava perseguindo um ideal qualquer, mas ele estava buscando a santificação da sua vida e a santificação de todos aqueles que estavam com ele. Hoje são poucas as pessoas que param para pensar nisso. Nós não estamos aqui na Terra para passar um tempo à toa, nós estamos para nos construirmos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres justos, justas. Para quê? Para que no final da nossa caminhada nós possamos ouvir da boca de Deus aquela frase bonita: vem, bendito, participar da minha alegria. Às vezes eu tenho impressão, mas não é uma impressão qualquer, é uma impressão bem fundamentada, que a gente perdeu essa visão, essa capacidade de olhar para o que nos espera no futuro. Nós estamos caminhando aqui para alcançarmos a santificação da nossa alma. Nós buscamos a santidade cada dia. E é difícil, mas não é impossível. A atenção à palavra de Deus é o que nós precisamos para poder melhorar nossa maneira de caminhar. Interessante que depois que Pedro viu a glória de Deus naquele grande milagre das redes que se rompiam de tantos peixes, ele se jogou numa atitude de vergonha, de temor, de respeito e disse: Senhor, afasta-te de mim que eu sou um pecador. E a resposta de Jesus qual foi? A partir de agora, tu serás um dos meus colaboradores. Eu farei de ti um salvador de almas comigo, um recuperador, um pescador, aquele que vai buscar aquelas pessoas que estão mais afastadas, mais distantes, para trazer para mim. É muito bonito aquilo que Jesus faz com Pedro, porque na hora que Pedro reconhece toda a sua miséria, toda a sua incapacidade e limitação, ao invés de Jesus calar e deixar que ele fique com aquele sentimento, imediatamente Jesus o eleva a uma dignidade muito importante. Tu vais ser meu colaborador. Eu farei de ti pescador de homens. Eu farei de ti alguém que vai trazer para junto de mim quem está distante. De que maneira? Atentos à minha palavra. Nesses dias de peregrinação, eu imagino e espero que todas as pessoas que estão fazendo peregrinação estejam fazendo uma boa reflexão do Evangelho,
que não seja lido de maneira apressada, distraída, de qualquer jeito, mas que as peregrinações sejam bem feitas. Perdoem, eu também estou gripado. Então, aquilo que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, é ter esse cuidado especial para que a palavra de Deus não passe pela nossa vida de qualquer jeito. Se Pedro tivesse distraído na hora que Jesus falou, ele não tinha conseguido ver um milagre tão grande como aquele. Que nós também não sejamos distraídos, mas atentos, para que a palavra de Deus produza muitos frutos em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.